Que festa, não? Que privilégio poder estar aqui, pastor Eliezer, né, o batismo, vamos estar juntos aqui à mesa também do Senhor e celebrar juntos esse momento tão glorioso. Uma saudação especial da minha esposa, pastora Alzira, que tínhamos planejado vir juntos, aí ela ficou ruim essa semana. Ontem fomos para o hospital, anteontem para o hospital, eu pensei que, eu avisei o pastor Eliezer, quem sabe não vai dar certo, né? Mas ontem ela melhorou, hoje de manhã eu falei com ela, e ela está bem melhor, continue orando por nós. Ano que vem nós completamos 50 anos de ministério, então vocês sabem que a gente não é tão jovem mais, né? Mas é isso aí, uma saudação muito grande. É um privilégio estar aqui em Cascavel, novamente, eu diria. É verdade que durante esses quase 20 anos, né, o pastor está aqui, 20 anos, eu não tenho tido esse privilégio, mas no começo do trabalho, na época do pastor Alfonso Knispel e Samuel Hergberg, acho que estamos falando dos anos 80, né? A final da década de 70, eu era mais jovem naquela época. Estivemos visitando aqui o trabalho que estava começando numa garagem, se me lembro bem. E é uma alegria ver a igreja hoje aqui, né, com tantos queridos irmãos que estão aqui reunidos. Uma saudação muito especial também da nossa convenção, da Convenção Batista Independente, e de uma forma especial da Secretaria de Missões. Muito obrigado, irmãos, pela parceria de vocês, pela cooperação de vocês em missões. Nós temos algumas igrejas da nossa denominação que são igrejas missionárias. E vocês são uma delas. Quem sabe uma das principais, junto com mais algumas. E nós nos alegramos muito pela participação de vocês na adoção de missionários, na campanha de missões, no envio de missionários. E sabemos que além dos missionários, através da denominação, vocês estão apoiando e enviando outros também. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Vale a pena, sabe? Porque através desse trabalho, muitos estão descobrindo quem Jesus é. E também seguindo esse passo de batismo, de seguimento a Cristo, se tornando discípulos dele. Eu trouxe uma revista que acabamos de lançar há 2 semanas atrás. Vocês são uma das primeiras igrejas a estar recebendo a revista. Tem uma quantidade ali atrás, na entrada. E se terminar hoje à noite vai ter mais. Então eu tenho mais revistas no carro ali, que contam um pouquinho do trabalho missionário. Mas eu vou deixar isso mais para falar hoje à noite, né, que o nosso tempo aqui está correndo. E queremos ainda aproveitar esse momento juntos, junto à mesa do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vou ler alguns versos aqui para uma breve meditação nessa manhã. Capítulo 16 de Mateus, versos 13 a 16 e depois 21 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra que sempre é viva e eficaz. Te peço, ó Pai, que tu nos ajude a abrir a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos edificados e transformados conforme a vontade do teu Santo Espírito. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. São basicamente 3 anos caminhando com Jesus. Ali os discípulos estão vendo dia a dia aquilo que Jesus estava fazendo, também acompanhando o seu ensino, o seu exemplo, sendo seguidores, discípulos de Jesus. Faltam algumas semanas apenas para a Páscoa, para aquele momento da semana da paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Mais ou menos, quem sabe, como nós estamos hoje aqui, algumas semanas antes da Páscoa. E eles estão lá no norte da Palestina, na verdade já saindo da Palestina, indo para aquilo que vai ser chamado depois do Monte da Transfiguração. E eles estão num lugar chamado Cesareia de Filipe. Ali, Jesus senta com seus discípulos e faz uma pergunta muito importante. O que o pessoal andou colocando no Facebook, no Instagram, nas redes sociais acerca de mim nesses últimos dias? O que a mídia tem falado sobre mim? Bom, na verdade não tinha isso naquela época, na verdade, mas mais ou menos isso. O que o pessoal está falando acerca de mim? Aí quem que eles dizem que eu sou? E parece que pelas respostas dos discípulos havia pelo menos uma identificação de que Jesus seria um homem religioso. Provavelmente é um dos profetas, Elias, quem sabe João Batista que está voltando, quem sabe algum dos outros profetas. Mas o que Jesus queria, na verdade, era a resposta deles. É um momento crucial na caminhada dos discípulos com Jesus. Está chegando ao fim desses 3 anos, dessa comunhão, dessa convivência diária de Jesus com os seus discípulos. Vai chegar um momento crucial que vai ser a morte de Jesus, a crucificação. E Jesus quer ouvir da parte deles aquilo que nós vimos nos candidatos a batismo, aqueles que foram batizados hoje aqui. E vocês, quem dizem que eu sou? Tudo bem, isso aqui é o que os outros acham. E quem sabe não estavam tão equivocados assim, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E pelo menos essa vez Pedro acerta na mosca. Ele tem uma resposta correta. Muitas vezes ele tinha, às vezes, nós vimos depois, até teve que ser repreendido por Jesus. Mas Pedro diz, e ele é o porta-voz dos discípulos ali, dizendo: tu és o Cristo, o Messias, ungido por Deus para ser rei, o Filho do Deus vivo. E naturalmente Jesus tinha que elogiar uma resposta dessa, não é verdade? Olha, Pedro, isso aqui nem veio da sua cabeça. Isso aqui foi uma inspiração, uma revelação. Isso aqui certamente foi o Pai que te deu essa compreensão. Era muito importante que os discípulos reconhecessem de fato quem Jesus era. E é muito interessante que isso aqui ocorre justamente no momento em que eles estão caminhando, primeiro para um momento muito glorioso, muito espetacular, sensacional, que vai ser aquele momento da transfiguração de Jesus, aquele momento glorioso que principalmente Pedro, Tiago e João puderam acompanhar de perto, aqueles mais íntimos de Jesus. Um lugar onde inclusive Pedro tem a brilhante ideia: vamos construir umas barracas aqui, vamos ficar por aqui. Aqui está excelente, está excelente. Não era isso que nós queríamos, o céu na terra? Vamos ficar aqui. Pedro tinha até esquecido da família e principalmente da sogra, E queria ficar ali no Monte da Transfiguração.
Mas na verdade tinha uma caminhada a ser feita. No Monte da Transfiguração eles iriam descer geograficamente, mas os termos bíblicos sempre é subir para Jerusalém, porque ali seria aquele momento da paixão de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. É muito interessante como Jesus trabalha com os seus discípulos. A forma como ele forma esse grupo de homens que o seguiriam e que seria um modelo, inclusive, de fazer discípulos que a igreja do Senhor tem seguido ao longo dos séculos. Uma convivência diária, um compartilhamento de todos os aspectos da vida. Os discípulos viram Jesus cansado, com sede, com fome, irritado, até chorando. Mas viram também aquele Jesus que tinha compaixão, que abraçava as pessoas, que curava enfermos e até ressuscitava mortos. Principalmente um Jesus que estava anunciando o seu reino. Um reino diferente daquele reino que, quem sabe, os judeus esperavam, que era o reino de Davi e a grandeza do povo de Israel aqui na terra diante das outras nações. Um reino numa outra dimensão, um reino que se estabeleceria através de Jesus Cristo e a sua igreja aqui na terra, mas um reino que também teria uma eternidade com o Senhor para todo sempre. Os discípulos puderam conviver com esse Jesus tão humilde, mas sendo rei. Esse Jesus que vai chegar mais tarde aqui em Mateus 28, vocês conhecem o texto, e dizer que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos, indo, batizando e ensinando. Uma convivência que formou esses homens, rudes, homens como eu e você, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, mas certamente com o desejo que você e eu também temos de segui-lo e de reconhecer quem Ele é. Eu quero que nós temos um modelo aqui de discipulado de Jesus, e esse é o nosso tema para esse ano, fazei discípulos ou fazendo discípulos, querendo enfatizar a questão do discipulado. Um discipulado que inicia naturalmente quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, independente da idade que nós temos. Um discipulado que continua quando nós aceitamos caminhar com Ele, dando o nosso testemunho público no batismo, morrendo como a irmã Milagros aí nos recordava, não, irmã? Que bueno, que aí estamos muertos para el pecado. Aí está, irmã, que bueno. Deus lhe bendiga, irmã. Pero agora vivos, vivificados em Cristo Jesus. Um caminhar com o Senhor que tem um início fantástico e tem uma continuidade ainda melhor quando nós seguimos perto dele. Esse modelo de discipulado que Jesus estava propondo e estava dando para nós, através do seu trabalho com os seus discípulos, em primeiro lugar estava baseado justamente no reconhecimento de quem Ele é. Todo discipulado, se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo, começa com o seu reconhecimento de que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Senhor e Salvador, o único caminho para a salvação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite, mas inicia-se nessa madrugada que vem agora o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Agora, quem é que pode comparar Jesus com Maomé? Como é que Jesus pode ser comparado com Buda? Como é que ele pode ser comparado com Confúcio? Qualquer outro líder religioso? Ou como é que ele pode ser comparado com a Virgem Maria? Jesus é único. Ele é o único caminho. E Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse Jesus. A fé em Jesus Cristo
é a base, o reconhecimento dele como Senhor, como o Cristo enviado, ungido por Deus. Ali começa, de fato, o discipulado de Jesus Cristo. É claro que precisamos entender também a obra redentora de Cristo. E eu acho muito interessante que nesse momento de reconhecimento, quando Jesus o chama para segui-lo, ele faz referência à cruz. Eles não iam ficar no Monte da Transfiguração para sempre. Eles desceriam, subiriam para Jerusalém, para aquele momento da morte e naturalmente também da ressurreição de Jesus. Eu acho interessante, e nós usamos esse símbolo mais ou menos, depende um pouco da situação, inclusive do contexto onde nós estamos, mas o símbolo do cristianismo não é a coroa de rei. Poderia ser, não é verdade? Jesus é o rei, ele é o Senhor. Poderia ser o túmulo vazio, porque de fato isso fala acerca do poder de Deus, e em Romanos Paulo diz que a ressurreição de Jesus prova quem Jesus é. As reivindicações de Cristo se mostram, se confirmam nessa ressurreição, quando Deus o ressuscita dos mortos. Mas é a cruz. É a cruz que tem se tornado, a cruz vazia naturalmente, do Cristo ressuscitado, que tem se tornado o símbolo da fé cristã. Por isso, quando nós nos encontramos aqui ao redor da mesa do Senhor, nós estamos celebrando esse momento da morte de Cristo Jesus, que naturalmente tem um significado tão importante, porque Jesus não acabou ficando só na cruz, ele não ficou no sepulcro, mas ele também ressuscitou. E Jesus diz: olha, se vocês querem ser meus discípulos, então sigam-me, me acompanhem. Não andem por outros lados, sigam os meus passos. Veja por onde eu estou andando e vocês venham atrás de mim. Eu tenho a impressão que muitas vezes nós temos os nossos próprios planos, as nossas próprias ideias por onde devemos ir, e não nos importamos muito por onde Cristo foi, por onde Ele está indo, onde Deus está agindo, inclusive no mundo de hoje. Vem, segue-me, diz Jesus. Mas Ele também diz: olha, negue-se a si mesmo. E dentro de uma sociedade, de uma filosofia humana, de um humanismo que nós vivemos, não só em nossos dias, aqui faz parte da história do ser humano, temos muita dificuldade de entregar a nossa vida, o nosso plano de vida, as nossas ideias, nossas ambições, quem sabe para outra pessoa. Mas para Jesus nós podemos fazê-lo com bastante tranquilidade, não é verdade? Com bastante segurança. Ele nos conhece, Ele sabe qual é o melhor caminho. Negue-se a si mesmo. Deixe Deus dirigir o seu plano de vida. Entregue as suas ambições para Ele. Eu acho que quando nós descobrimos isso, nós vamos ver a riqueza de ser um discípulo de Jesus. Ele, que nos conhece bem, pode também nos orientar da melhor forma possível. E principalmente, quem sabe, aquele aspecto que também o apóstolo Paulo fala sobre isso, Gálatas diz: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Profundo, não é verdade? O que significa isso, que Cristo vive em você? Tome a sua cruz e siga-me. Eu creio que Jesus não está pensando em primeiro lugar de que nós seremos crucificados. Na verdade, Ele já pagou tudo na cruz.
nós não podemos acrescentar nada em termos de perdão de pecados. Jesus pagou tudo. E pela graça, nós podemos receber esse perdão quando nós pedimos a Ele, quando reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão a Ele. Então não se trata de que nós vamos ser crucificados em primeiro lugar, mas trata-se naturalmente de uma identificação com esse Cristo que foi crucificado. Trata-se de estarmos dispostos, inclusive, se for o caso, de dar a nossa vida a favor do Senhor Jesus Cristo. Nós temos milhares, na verdade milhões, de irmãos e irmãs ao redor do mundo que entendem esse aspecto de levar a sua cruz, quem sabe até ser crucificado, de uma forma muito séria. Eles entendem muito bem de que se trata, dando a sua vida a favor do Senhor. Estava numa reunião um tempo atrás na ilha de Malta. Paulo já tinha ido embora de lá, ele não estava mais lá, né? Uma conferência, e ali, não sei se vocês lembram daquela foto de alguns jovens ajoelhados de laranja, roupa laranja, lá na Líbia. Eles eram na verdade coptas do Egito, cristãos, dando ali a sua vida, foram decapitados. Quem sabe alguns de vocês lembram essa foto. O irmão de um daqueles que estava ali, estava nessa reunião que nós fizemos a conferência lá na ilha de Malta. E ele disse, num testemunho: estamos orgulhosos como família, porque o nosso irmão, ele foi um mártir da fé em Cristo Jesus. O que quem sabe é importante é que a questão do discipulado é uma questão séria. Às vezes a gente fala de um discipulado radical. E de fato, significa ou somos do Senhor ou não somos, né? Ou nós decidimos seguir ao Senhor, ou senão não seguimos. Nós temos exemplos no Novo Testamento, vocês sabem disso, de pessoas que decidiram não seguir ao Senhor. E temos muitos bons exemplos daqueles que decidiram, graças a Deus, segui-lo. O discipulado compreende todas as áreas da nossa vida. E a gente, na verdade, nunca fica pronto. O pastor Eliezer mencionou meus pais. Eles foram missionários aqui no Brasil por 35 anos. Meu pai foi pastor 70 anos. 10 anos antes de vir para o Brasil. E depois mais 20 e tantos anos na Suécia, depois de se aposentar, na verdade. Eu e meu irmão estávamos conversando com ele. O pai tinha feito 97 anos. Ele faleceu logo antes de completar 98. E perguntamos a ele: pai, como é que o senhor está com Jesus? Está pronto? O pai disse: eu estou pronto, pela graça de Deus. Mas na verdade tem coisas que Jesus precisava continuar trabalhando comigo. Depois de 70 anos de ministério. Não sei quantos, ele tinha uma memória incrível. O pastor Eliezer lembrava de todos que ele tinha batizado ao longo dos anos, sendo pastor em vários lugares. Mas ele disse: olha, apesar de tantos anos, ainda tem coisa que Jesus podia melhorar na minha vida. E eu creio que essa é a realidade de todos nós. Nós sabemos que tem áreas onde a questão de ser um discípulo de Jesus ainda, quem sabe, pega. O Senhor, por sua graça e misericórdia, quer continuar trabalhando conosco. Nós vemos isso na vida dos discípulos. Não foi só a partir do reconhecimento de Pedro quem Jesus era, que tudo estava perfeito. Deus teve que continuar trabalhando com ele. O Senhor, inclusive logo umas semanas depois, ele até nega Jesus. Vocês lembram disso? Mas graças a Deus temos uma recuperação muito forte dele, que nós lemos em João capítulo 21. Mais tarde ele vai ter a experiência lá na cidade de Jope, né? Na casa de Simão, o curtidor, fica à beira do mar, é mais ou menos Haifa de hoje. Ali eu costumo dizer, ele estava curtindo umas férias na praia, mas ali ele subiu para orar, e Deus desceu aquela visão
para Ele não discriminar ninguém. Todos têm direito de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Deus continuou trabalhando com Pedro. Deus continuou trabalhando com Paulo. E o próprio Paulo reconhece também, tem áreas que ele precisa ir trabalhando. Eu creio que o discipulado é se comprometer a seguir a Jesus e deixar que Ele vá transformando a nossa vida, para que nós cheguemos, mesmo não chegando, mas tendo como alvo essa perfeição em Cristo Jesus. E a minha pergunta para terminar é: será que é possível? Bom, os discípulos, depois daquela experiência em Cesareia de Filipe, Monte da Transfiguração, acompanhando Jesus na Páscoa, também depois mais 40 dias ouvindo Jesus ressurreto, falando sobre o reino, sendo enviados, eles estavam dispostos até a dar a sua vida, que a maioria deles teve que fazer, inclusive pela fé em Cristo Jesus. Será que é possível? Será que você podemos seguir sendo discípulos? Claro que sim. Se tem áreas na sua vida que precisam ser recuperadas, ser trabalhadas, coloque isso diante do Senhor. Quem sabe durante o nosso momento aqui, ao redor da mesa. Ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em você, que aceitou a Jesus. Ele vai continuar trabalhando se você deixar. E nós temos esse convívio tão gostoso como irmãos em Cristo Jesus. Nessa comunidade terapêutica que é a igreja do Senhor. Ajudando uns aos outros. Para sermos e para fazermos discípulos para o reino de Deus. Você é um discípulo de Jesus? Já reconheceu que Ele é o Senhor da sua vida? Amém? Você quer segui-lo? Negando a si mesmo, tomando a sua cruz, sendo fiel? Amém? Que Deus os abençoe ricamente.